Grêmio 2-0 para cima do São Paulo, um belo resultado, esse que na minha visão foi o melhor jogo do Grêmio no comando do Mano Menezes. Um jogo que nos minutos iniciais o São Paulo até foi melhor, mas da metade do primeiro tempo até o final da partida, um amplo domínio do Grêmio, a gente constrói esse 2-0 e ficou até barato, pelo tanto de gols perdidos, era para eu estar falando aqui de um 3-4-0, uma grande atuação do Grêmio. Só antes de seguir com o vídeo, eu queria destacar que eu separei a camisa 3 da temporada passada. É aquela preta com detalhes azul mais claro e branco mais em cima, é bem bonita. Como o Grêmio já lançou a terceira camisa dessa temporada, daqui a pouco essa da temporada passada não vai ser encontrada em mais nenhum lugar. Então se você acha ela bonita, deixa essa indicação para você aí nos comentários. Bom, vamos falar como é que o jogo se desenrolou, principalmente através dos gols. Primeiro gol do Grêmio, o gol do Carlos Vinícius, já com 39 do primeiro tempo. Uma bela jogada do Amuso, o Amuso fez uma grande atuação. Vale destacar já um ponto negativo da partida, foi a lesão do Alisson, né? Logo no primeiro tempo o São Paulo perde o Wendel, né? E o São Paulo já vinha com muitos problemas nas laterais. Já tinha perdido o Enzo Dias para a lateral esquerda e o Cedric para a lateral direita. Acaba que na lateral direita o Mailton não fez um grande jogo. Na esquerda o Wendel sai machucado com 10 minutos de jogo entre o Patrick Lanza e o Patrick não fez um bom jogo. Defensivamente sofreu muito. O Pavon, que entrou no lugar do Alisson machucado, fez um jogo maravilhoso, cara. Foi talvez o melhor jogo desses últimos tempos do Pavon com a camisa do Grêmio. Jogou muito bem. É um momento anímico do Pavon que vem melhorando. O problema é que, assim, quando o Grêmio perder algum jogo na arena e começar a ter vaias no time, provavelmente o principal cara a ser culpado, o principal cara a receber as vaias vai ser o Pavon, porque ele é um cara de muitos extremos, ele é o cara que tenta fazer o diferente. Se você é o cara que tenta fazer o diferente, quando você acerta, você é um gênio. Quando você erra, você é um idiota. Então, assim, eu gosto desse tipo de jogador, porque é o jogador que não se esconde, é o jogador que tenta, né? E é muito bom ver esse bom momento do Pavon chegar, né? Ele jogou uma barbaridade. Se o Kiki Oliveira tivesse sido mais efetivo, o Pavon tinha dado no mínimo 2 assistências no jogo. Fora que teve boas finalizações que fez o Rafael trabalhar. Enfim, eu vou comentar sobre como o jogo se desenrolou aqui nesse vídeo, né? Então esse primeiro gol é uma jogada do Amuso, jogada típica dele, da esquerda para o meio. O Amuso fez uma grande atuação, mostra que de fato tem que seguir no time titular, à frente do Kiki Oliveira. Não vou falar nem à frente do Pavon, porque o Pavon vem melhorando muito o desempenho dele. Agora sem o Alisson, que provavelmente deve ficar um tempinho fora, o ataque é esse daí dessa partida, cara. Eu acho que a única mudança para a sequência de temporada e para os próximos jogos, as únicas mudanças, é o Kahneman pegando a vaga do Wagner Leonardo, por mais que o Wagner tenha feito uma grande atuação, é o Kahneman ali na zaga pela esquerda. O Marlon pegando a vaga do Lucas Esteves, que é um cara que traz mais segurança. E no meio de campo o Cuejar pegando a vaga do Dutti. Ponto. O resto é esse time para essa sequência de temporada. Lógico, se daqui a pouco um Monsalve volta de lesão e começa a jogar muito bem, o William é a mesma coisa, e a gente começa a repensar o time titular. Mas de momento é esse time, só volta o Marlon, o Kahneman e o Cuejar no lugar do Dodge. E para mim esse é o time ideal do Grêmio para essa sequência de temporada. Então esse primeiro gol é uma jogada do Amuso, jogada típica, que ele vem da esquerda para o meio. Ele finaliza, a bola desvia, e aí é muito mérito do Carlos Vinícius, cara. É um gol que parece fácil, mas só é fácil porque o Carlos Vinícius se posiciona muito bem, em posição legal, e fica literalmente sozinho na pequena área para dar um único toque só para tirar do Rafael. É um gol fácil para um centroavante, mas ele só se torna fácil por causa da movimentação. Uma coisa que eu quero destacar também é que hoje em dia, o que mais tem é esses jogadores aposentados. Eu vi, acho que foi hoje ou ontem, que o Luiz Fabiano estava falando que se tivesse no lugar do Haaland, por exemplo, faria a mesma quantidade de gols, talvez até mais, no Manchester City. Mas é porque ele está olhando os gols fáceis do Haaland. Só que se você parar para ver, o difícil do Haaland é o posicionamento dele, é a parte atlética do Haaland, é a parte de onde ele se coloca em campo para ele toda hora ter a condição de fazer gols fáceis, né? Assim, o Gabigol fez muitos gols no Flamengo, o próprio Cristiano Ronaldo no Real Madrid, são caras que fazem muitos gols fáceis. Só que esses gols fáceis não são fáceis. O difícil é a parte do posicionamento. E nesse posicionamento é o que fez o Carlos Vinícius fazer
uma grande atuação, ele faz ali 1-0. No segundo tempo, onde o São Paulo já começou a se expor mais, tira um dos seus zagueiros, e aí é uma coisa que eu já penso que é o seguinte, independente do estado do jogo, cara, se um time usa 3 zagueiros, eu utilizaria essa linha de 3 o jogo inteiro, perdendo por um gol, perdendo por 2 gols, ganhando por um gol, ganhando por 2 gols, independente. Podia até tirar um zagueiro, mas fixava um volante na linha de 3 defensores iniciais e ia talvez subindo os dois defensores mais abertos, né, dessa linha de 3. Mas você desmanchar o sistema, como foi o que o Crespo fez, é muito difícil de você se adaptar dentro do jogo. Então acaba que ele desmanchando essa linha de 3 defensores, onde deu certo no início do jogo, porque o Grêmio tentava marcar pressão, e o São Paulo sempre tinha um cara sobrando, geralmente o Sabino, às vezes o Alan Franco. Quando ele tira o Alan Franco, o São Paulo perdeu esse cara que tinha liberdade, acumulou muita gente no meio, e o Grêmio joga em um bloco muito baixo. O Grêmio talvez seja o time da Série A inteira que joga no bloco mais baixo, que fica mais próximo da sua própria área, né? E isso vem evoluindo. Um time que faz muito isso daí também é o Vasco, né? O Vasco do Diniz. O Diniz sem bola geralmente agrupa bastante bem próximo da área, né? Nos momentos que ele opta por essa linha baixa. Então acaba que o Grêmio vem evoluindo nisso. E o São Paulo não foi encontrando espaço, o Grêmio foi acertando botes e criando contra-ataques. Quase todas as jogadas de transição do Grêmio, o Grêmio conseguia gerar perigo. E o segundo gol é assim, uma jogada que o São Paulo erra na saída de jogo, o Arthur consegue um grande desarme, já aciona o Edenilson que vive grande fase, esse é o melhor momento do Edenilson com a camisa do Grêmio, tá jogando muito bem. Tanto é que hoje, talvez mesmo com uma volta do Monsalve, mesmo tendo o Cristaldo no banco, acho que hoje é incontestável o Edenilson titular. Daqui a pouco, quando o Edenilson começar a oscilar e o Monsalve voltar e talvez voltar bem, a gente pode voltar a pedir o Monsalve no lugar do Edenilson. Mas o Edenilson dá uma coisa que tanto o Monsalve quanto o Cristaldo não dão, que é essa, como é que eu posso falar? Esse agrupamento, essa compactação no meio de campo. Por ele ser mais um segundo volante do que um camisa 10, ele consegue ajudar bastante defensivamente, né? Então, como eu falei, esse bloco baixo, ele consegue se posicionar muito bem. E aí dá liberdade principalmente para os pontas terem esse espaço para atacar e para correr, que foi o que fez o Amuso e o Pavon se tornarem dois dos melhores jogadores da partida. Enfim, nessa jogada de transição que eu citei, o Arthur dá o passe para o Edenilson, ele dribla o Sabino, e é uma jogada curiosa, porque o Sabino ele levanta o braço para falar que não fez o pênalti, só que ele levanta o braço indo com a perna à frente do Edenilson. Tanto é que de início eu olhei o lance e falei, se jogou, não foi nada. Porque parecia de fato que o Sabino estava se recolhendo e o Edenilson cavou o contato. Só que ele levanta o braço e estica a perna, ele entra no espaço do Edenilson. É pênalti, não adianta nada levantar o braço e você fazer o pênalti com a perna. Eu não entendi isso, eu acho que é um vício do jogador brasileiro tentar provar que não está fazendo nada, mesmo quando ele estava fazendo, foi o caso do Sabino. Se ele ao invés de levantar o braço buscasse evitar o contato e cercar simplesmente a finalização ou o drible, não seria pênalti. Só que ele levanta o braço para tentar fingir que não fez nada e faz o pênalti com a perna. Pênalti bem marcado. O Davi Lacerda, por sinal, eu acho um grande árbitro. Para mim, hoje é o melhor árbitro do futebol brasileiro. É um cara que deixa muito o jogo seguir. E eu sei que o torcedor do São Paulo vai reclamar muito de faltas próximos da área do Grêmio que não deram. E isso aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: o São Paulo não conseguia encontrar espaços, forçava o passe no pivô, o pivô fingia ou forçava um contato com o zagueiro e se jogava. O Luciano fez isso várias vezes, o Ferreirinha fez isso várias vezes, o Tapia fez isso várias vezes. Só que é diferente você dar uma falta na entrada da área e você dar uma falta no time no campo de defesa. Então o que acontecia? Forçava essa bola no pivô, o jogador do São Paulo cavava a falta, ele não dava. E aí o jogador do Grêmio recuperava a bola, conduzia um pouquinho, tinha um contato muito parecido, ele caía e aí o juiz marcava a falta. É o tal da zona de perigo. Você marcar uma falta no campo de defesa de um time é uma coisa. Você marcar uma falta no campo de ataque é outra coisa. Então, por exemplo, você pode reparar, o jogador que sofre uma falta, vamos supor, e pega a bola com a mão, se ele estiver próximo da área de defesa dele, quase sempre o juiz vai dar essa falta a favor dele. Se ele estiver próximo da área adversária, só se realmente for uma falta clara ele vai dar essa falta.
Então, assim, é a famosa zona de perigo. O juiz vai tentar impactar o menos possível no resultado. Então, o que ele fica em dúvida e é próximo da área de ataque, ele deixa seguir. O que ele fica em dúvida e é na área de defesa do time, ele marca. Acho que é meio até, como é que eu posso falar, involuntário dos juízes. Para eles não se comprometerem a essas zonas meio mortas do campo, eles marcam esses lances mais duvidosos. Mas na minha visão, o Davi Lacerda é um dos melhores árbitros do Brasil, porque ele deixa o jogo seguir mesmo, né? E eu acho que tem que ser assim mesmo. Acho que a média de faltas do futebol brasileiro tem que diminuir, talvez, e sim, de fato. Tem muito por conta dos jogadores, né? Muitas vezes matando as jogadas, mas é muito por conta dos juízes que picotam muito os jogos. E o Davi Lacerda é uma exceção nesse sentido. Ele deixa o jogo seguir. Não é nem porque o Grêmio ganhou, cara, mas eu de fato, tanto é que quando eu fui assistir o jogo, antes mesmo do jogo começar, eu falei, eu gosto desse árbitro, eu acho ele bom, espero que ele não faça uma atuação ruim. Mas de fato ele foi bem, eu acho um grande árbitro e fez um bom jogo. Eu queria destacar também que o Luciano, que cara chato, velho, como é que esse cara já passou pelo Grêmio? E é um cara que, assim, é um jogador mediano. O Luciano não é ruim, mas o Luciano não é craque. Só que ele já está há tanto tempo em um time tão grande como o São Paulo, que ele já está chegando a ter o status de ídolo, talvez, para esse momento recente do São Paulo, e ele está achando que é craque. Só que ele só é um jogador mediano em um time muito grande. E é um cara que é muito chato, cara, reclama o jogo todo. Tanto é que esse amarelo para ele foi muito bem feito. Teve um lance com menos de 2, 3 minutos, uma jogada que o Dodi faz uma falta de jogo para parar um contra-ataque que não tinha perigo nenhum. Defesa do Grêmio montada, só tinha mais o Tapia à frente do Luciano. Ele já dá um chilique e sai reclamando. No segundo tempo tem um lance que talvez de fato possa ter sido uma falta no Ferreirinha, mas foi o que eu comentei de zona de perigo. O juiz optou por não marcar. E aí ele já vai lá, dá um xilique, reclama com o árbitro, tanto é que o árbitro teve que chegar ao ponto de parar o jogo, que a bola estava rolando, e estava na posse do São Paulo, parar o jogo, dar tiro livre indireto e cartão amarelo pro Luciano, de tanto que ele reclamava. Que cara chato. Coloca aí o Luciano, coloca aí o Hulk nessa conversa, são caras que são bons, não tô falando que são ruins, só que são caras que são insuportáveis, e depois ficam se fazendo de vítima. Mas o juiz fica me perseguindo. Mas eu tomo o cartão. Mas não pode falar com o juiz. Porra, eu também não ia escutar uma palavra que saísse da boca de um cara desse. O cara reclama de tudo. Então, assim, acaba que o cara perde até um pouquinho da moral em qualquer coisa que ele for reclamar, pela quantidade de reclamações dele, né? Enfim, já destaquei como foram os gols do Grêmio. Vale destacar, depois de fazer 2-0, o Grêmio empilhou oportunidades. O Kiki Oliveira, que é um cara que até já pediu oportunidades, falou até que em uma entrevista recente foi até meio injustiçado em virar reserva. Ele não pode falar isso, até porque, assim, se fosse verdade, beleza. Mas é mentira. Ele não aproveita as oportunidades. O Kiki é um cara habilidoso, é um cara muito rápido, é um cara muito esforçado. Só que na hora de levar um 10, ele tem uma finalização ainda com muitos defeitos. Então, assim, o Pavão deu um cruzamento maravilhoso para ele. Deixou o Kiki na pequena área sozinho. Ele conseguiu chutar em cima do Rafael. Depois, em uma jogada que o Pavão acha outro grande passe para ele, já nos minutos finais, bola fazendo uma curva, um passe lindo. Era só ele devolver. Não me lembro agora quem era, mas era só ele devolver, ele dar o passe, acho que era o Cristaldo, e o Cristaldo estava dentro do gol. Ele erra o passe também, ele demora para dar o passe e depois erra a execução do passe. Então, assim, o Kiki é um cara voluntarioso, o Kiki Oliveira é o que é o Tapia para o São Paulo, é o Kiki para o Grêmio. Um cara esforçado, é um cara que corre, é um cara que não falta comprometimento, mas é um cara que tecnicamente erra muito. E pro Tapia no São Paulo foi a mesma coisa, um cara que aparece pro jogo, não se esconde, é rápido, é forte, é habilidoso. Nem tanto. O Tapia não é tão habilidoso. É um cara que é rápido, forte, se esforça, não se esconde, só que tecnicamente ainda erra muito, né? E é por isso que o Kiki hoje é reserva. Os grandes destaques para mim do jogo do Grêmio. Dupla de zaga muito bem, tanto o Noriega quanto o Wagner Leonardo. O Grando, quando foi exigido, foi muito bem. O Lucas Esteves me impressionou, porque mesmo quando ele errava, ele dava o bote e recuperava a bola. Então, assim, na base do esforço, ele foi bem. O Lucas Esteves fez uma boa atuação. O Marcos Rocha teve um início de jogo bem ruim, errou tudo, só que depois foi ganhando confiança, foi um pouquinho discreto no segundo tempo, e isso acabou sendo bom, né? Um cara de defesa às vezes não aparecer é uma notícia boa, mas o início de jogo dele foi ruim.
O Dodi fez um grande jogo. O Arthur, cara, o Arthur é uma maravilha. O que o Arthur joga é um espetáculo. O Grêmio ganhou de 2-0. O Arthur não participou ativamente de nenhum gol. Sendo bonzinho, dá pra falar que ele deu o passe pro pênalti sofrido pelo Edenilson. Mas o que ele desenvolve do jogo, cara, esses dias eu fiz a análise de Grêmio 4-1 pra cima do Galo, na final do Brasileirão Sub-17, e eu falei que o Thiaguinho tem um estilo de jogo bem parecido com o Arthur. E para mim, o Thiaguinho tinha sido o melhor do jogo, mesmo sem fazer nenhum gol, e olha que o Grêmio ganhou de 4-1. Aqui é a mesma coisa. O que o Arthur joga é uma barbaridade, ele controla o jogo, gira de um lado pro outro. Cara, é por isso que o Arthur, pra mim, é a maior. Quando se fala de Grêmio, e eu acompanho o Grêmio desde 2014, minha maior referência, meu maior ídolo nessa passagem pelo Grêmio em todo esse espaço-tempo é o Arthur. Se for falar de, talvez, idolatria, seja o Jeromel. Mas de cara que mais me encantou vendo jogar com a camisa do Grêmio foi o Arthur. E olha que jogou o Luan uma barbaridade, o Cebolinha em um nível absurdo, o Suárez, mas o cara que eu mais olhava e falava, esse é o cara que faz o Grêmio acontecer, era o Arthur. O do Suárez era um negócio impactante, que você olhava e falava, o que esse cara tá fazendo no Grêmio? Ele merecia um time melhor. Mas o do Arthur era o que fazia todo mundo jogar, cara. E agora ele tá fazendo a mesma coisa. O que o Arthur joga é um absurdo, cara. Eu sou muito fã do Arthur. Ele faz o jogo acontecer. É de fato um bem pro futebol existir jogadores como o Arthur. Dita o ritmo, esconde a bola, faz o jogo acontecer, se movimenta. Ele dá o passe e se desloca pro espaço vazio. Cara, o que o Arthur joga é uma barbaridade, cara. É um espetáculo. Eu sou muito fã do Arthur. Porque, assim, o meu jogador favorito, talvez, de estilo de jogo, que nem eu falei, eu acompanho futebol desde 2014 pra cá, o que eu mais gostei de ver talvez tenha sido o Toni Kroos. Que é o estilo de jogo. Eu sempre gostei de ver esses caras que controlam o jogo, esses caras mais passadores. O De Bruyne também eu gosto bastante. Mas do futebol brasileiro e do Grêmio é o Arthur, cara. Eu gosto muito de cara. E o Arthur jogou um absurdo. É muito bom jogador. No ataque, infelizmente, o Alisson saiu machucado. O Edenilson fez um excelente jogo. Que nem eu falei, tá jogando muito bem. O Amuso, grande jogo. O Carlos Vinícius, centroavante, fazedor de gol. Jogou muito bem também. Dos que entraram, o Cuejar não entrou tão bem, precisa pegar ritmo ainda. O Pavon, uma barbaridade, que nem eu falei, ele é um cara que não se esconde. Então ele vai ter um jogo maravilhoso e um jogo horrível. Que nem eu falei, o cara que tenta fazer o diferente, quando ele acerta, ele é um gênio. Quando ele erra, ele é um idiota. Então, assim, você ter a coragem de tentar, eu já gosto desse perfil. Quando você estiver errando tudo, eu também vou criticar. Só que quando você acertar, eu vou ser o primeiro a te elogiar. Então, o Pavão tá de parabéns. Jogou uma barbaridade, não falta esforço, ajuda defensivamente, chega à frente, é rápido, tomada de decisões, ele tá começando a acertar muito mais. Então, assim, um jogo maravilhoso do Pavão. É porque não tem muito mais palavras do que eu usar, mas o Pavon, o Arthur, o Amuso, caras que merecem aplausos, cara. Jogaram uma barbaridade, jogaram muita coisa. E o Pavon, principalmente, pelo tanto que ele sofre no Grêmio, pelo tanto que ele já sofreu de vaias, de críticas, às vezes até injustas, né? Porque o Grêmio teve muitos resultados ruins que não necessariamente passava por ele. Mas por ele ser o cara que tenta fazer o diferente, que nem eu falei, quando você faz o diferente e dá errado, você sai como idiota. Quando você faz o diferente e dá certo, você é um gênio. Hoje o Pavon é um gênio. Jogou muita bola e tá de parabéns. O Cristaldo entrou bem, gostei da entrada dele. O Martins entrou nos minutos finais, não tem muito como avaliar. E o Kiki Oliveira atacou muito bem o espaço, voluntarioso, ajudou defensivamente. A mesma coisa que eu elogiei no Pavon, eu vou elogiar no Kiki. Só que na hora de levar um 10, aí é onde o Kiki precisa evoluir, precisa melhorar treino de tomada de decisão, de finalização. Porque pelo valor que foi pago e pelo tamanho do clube que ele joga, por jogar em seleção argentina também, ele precisa evoluir esses aspectos. Tanto para o Grêmio, tanto para benefício próprio para a sequência de carreira dele. É bom jogador, mas precisa melhorar a finalização. Não fez falta no jogo porque o São Paulo não reagiu e o Grêmio fez uma grande atuação. Mas vai ter jogos que tem que ser efetivo e o que precisa ser mais efetivo. Do lado do São Paulo, quem que dá para destacar aqui, que fez um bom jogo? Cara, o Tapia fez um bom primeiro tempo. Mas, de novo, que nem eu falei do que é um cara que erra muito na hora de levar um 10, né?
Que mais? O Marcos Antônio eu acho um excelente jogador, só que pra mim ficou nítido um ponto mais fraco dele, que é essa chegada à frente. Ele meio que, como é que eu posso falar? Fica meio ansioso quando chega próximo do gol. Então na hora de finalizar, ele finaliza mal. Na hora de dominar e se consagrar, ele tenta um passe. Ele tentou um passe de calcanhar no primeiro tempo, por exemplo. Se ele domina, ele tá cara a cara. Então, assim, é bom jogador, mas chega próximo do gol, acho que dá um tremelique nele, assim, e ele já solta a bola logo. Mas é um belo jogador, Marcos Antônio, joga muita bola. O Lucas Moura evoluiu esse time do São Paulo, mas não adianta nada ele evoluir se o resto do time não acompanha. O Ferreirinha, cara, é porque o Ferreirinha de novo, é o que aconteceu na passagem do Grêmio. Ele entrou, um dos primeiros lances, ele cara faz uma grande jogada, arranja um belo drible, e aí de frente pro gol ele chuta para fora. Infelizmente, essa é a especialidade do Ferreira: habilidade, velocidade, drible e chute para fora. É excelente jogador, eu gosto demais dele. Eu gostava dele bastante pelo Grêmio. Só que o que ele ainda precisa melhorar é a finalização, né? E eu não tô mais falando de um cara de 21, 22 anos. O Ferreirinha já deve estar com o quê? 26, 27 anos. Então essa finalização já passou da hora dele melhorar, né? Assim como o Kiki, só que o Kiki, querendo ou não, é mais novo que o Ferreira e chegou há menos tempo no Grêmio, né? Mas são dois caras que, por serem atacantes, né, um olhando para o lado do Grêmio e outro olhando para o lado do São Paulo, precisam melhorar essa tomada de decisão e essa finalização, né? No geral, eu acho que é isso. De verdade, tá todo mundo do Grêmio de parabéns, uma grande atuação, mesmo com o time lotado de desfalques. Eu tava vendo e, de fato, o Grêmio tem um time inteiro de lesionados, cara. Talvez o time de lesionados seja até melhor do que esse time daqui, cara. Porque o time de lesionados do Grêmio é o seguinte: Thiago Volpe, já é um baita goleiro. João Pedro, até outro dia atrás era titular na lateral direita. Na lateral esquerda? Na lateral esquerda não tem ninguém, né? Porque o Marlon, o Lucas Esteves e o Enzo estão à disposição, né? O Marlon só não jogou porque estava suspenso. Na zaga tem ali o Rodrigo Eli, que é bom zagueiro que está lesionado. O Balbuena lesionado. Meio de campo, o Vila Sante lesionado. Que mais? O Monsalve lesionado. No ataque, o William lesionado. Bright White lesionado. Agora o Alisson lesionado. Então, assim, é um time inteiro lesionado, cara. Faz diferença. Para elenco, principalmente, faz diferença. Mas o Grêmio veio lidando bem com isso e fez talvez a sua grande atuação no comando do Mano Menezes. Eu, em determinado momento, pedi a demissão do Mano e não me arrependo não, porque naquele momento eu acho que merecia. Quando perde pro Sport, na minha visão, tinha que demitir o Mano. Só que o Grêmio deu a volta por cima e hoje apresenta um futebol melhor. Tem jogos que o Grêmio, é verdade, tem uma postura muito defensiva, mas consegue criar jogadas com base nas transições, nos contra-ataques. E nesse jogo aqui, por exemplo, ficou muito nítido. O São Paulo tinha a bola, mas quando o Grêmio recuperava, o Arthur conseguia controlar o jogo, e quando o Grêmio forçava essa jogada de transição, ela saía. O Pavão criava a jogada, o Amuso criava a jogada, o Edenilson chegava à frente, e o Carlos Vinícius convertia as oportunidades. Belo jogo do Grêmio. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou.